É isso aí, pessoal. Tô aqui então gravando agora a nossa aula de número 19 do Fundamental 1. Então, a aula que eu preparei na semana passada para vocês, pro, pro Fundamental 1, foi uma aula muito legal que abordava a queimada musical, né? Melhor você correr já. Um, dois, três, já. Melhor você correr já. Um, dois, três e já. Né? Então, eu espero que vocês tenham experimentado muitas variações com as crianças, se divertido e criado jeitos diferentes de fazer essa queimada com eles e com esses diferentes materiais. Porque essa é uma aula que eu gosto muito de aplicar com as crianças, também com professores, nos cursos de professores que eu dou por aí. Porque dela saem muitos jeitos diferentes de usar a mesma canção, sabe? A gente pode render essa canção de várias formas e nos dar material para criar, tá? Então, a aula de hoje ela envolve a gente trabalhar com texto de quadrinhas, que eu gosto muito gosto muito de poesias populares, ou quem sabe até vocês podem compor poesias com as crianças de vocês. Tá bom? Antes de mais nada, eu quero dizer que a aula de educação infantil sempre é bom lembrar que ela pode ser utilizada para as séries iniciais do Fundamental 1. Tá? Então, aquela aula que eu apresentei para vocês do Bom Dia da educação infantil, ela pode ser estendida praticamente para todo o Fundamental 1 de forma mais complexa. Né? Vocês podem tentar abordar todo aquele conceito da aula de forma um pouco mais profunda, que vai dar certo com as crianças. Ok? Então essa aula que eu estou planejando agora para o Fundamental 1, que é com as quadrinhas, com as poesias, vocês podem usar também com os pequenos, mas eu creio que ela vai funcionar mais a partir de terceiro ano, terceiros, quartos e quintos anos, né? A partir de 8 anos. O que é legal? Nossa ideia, nosso objetivo aqui é criar uma base musical de palavras, ou a gente pode usar melodias, a partir de poesias e canções e quadrinhos tradicionais. Por exemplo, o que eu acho muito legal aqui? Muitas vezes os professores pedem pra gente trabalhar uma aula temática de alguma coisa, tá? Sei lá, uma aula que fale... O que eu vou te dizer? Da família, ou que fale dos animais, ou que trabalhe algum tema que eles estão desenvolvendo com as criançadas naquele momento. E às vezes a gente não tem material para isso. Procura e não tem nada. Então, um bom recurso é compor coisas nesse sentido. Então, por exemplo, digamos que a professora está trabalhando o meio ambiente com as crianças e quer que vocês, professora titular, né? E quer que vocês, na aula de música ou de artes, trabalhem um pouquinho sobre meio ambiente com eles também. É muito legal vocês comporem, por exemplo, fazer um trabalho de pesquisa com as crianças em relação a elementos do meio ambiente, coisas assim. E daí é interessante vocês comporem, né? Criarem versos com as crianças que rimem e falem desses temas que eles estão estudando. Então, nessa forma de abordagem, vocês não precisam pesquisar nada de música que fale do meio ambiente, por exemplo. É só criar com as crianças a partir do que elas já estão trabalhando com os pedagogos. Então, isso é uma coisa legal, tá? Então, vocês podem usar esse planejamento para esse tipo de demanda da escola que tem direto. Né? Quando a gente não tem um repertório para trabalhar algum assunto, a gente pode criar isso com as crianças, tá? Então, olha só, a ideia é, num primeiro momento, a gente convidar as crianças a brincar de repetir palavras e explorar o ritmo e a musicalidade dessas palavras, tá? Por exemplo, bolo, 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 lobo, bolo, lobo, lobo, bolo, bolo. Sabe? Pode pegar uma palavra e ficar brincando de repetir ou explorar várias palavras. Os nomes, Tiago, 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 Tiago. Quem sabe abacate, 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 abacate. Né? Então, a gente vai brincar de explorar os ritmos das palavras. No primeiro momento, numa roda, convidem eles a dar sugestões, dar opiniões. E depois disso, por que a gente tem que fazer isso? Porque esse ritmo ele vai ser usado, essa ideia, para depois, quando a gente for criar o ritmo de um acompanhamento para a quadrinha. Porque a gente vai pegar de uma quadrinha uma palavra e vai ficar explorando ela ritmicamente para poder declamar a parlendinha sobre esse ritmo dessa palavra, tá? Beleza.
Depois da gente brincar com as palavras, a gente vai começar a convidar as crianças a declamar versos de forma rítmica, tá? Ao invés de ser assim, tipo... batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, a gente vai trabalhar isso mais ritmicamente. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Um copo de trigo para 3 tigres tristes. Um pote de trigo. Então, peguem quadrinhas, poesias, coisas curtas e comecem a explorar ritmicamente isso. E convidem as crianças a pensarem jeitos de explorar essas quadrinhas, esses versinhos com vocês, tá? Por último, vocês vão dar um exemplo, tá? Que é a brincadeira do bambu. O bambu vai estar no Musicards, que é meu jogo musical que eu estou lançando mês que vem. Eu estou passando exclusivamente isso para vocês. Na verdade, eu já tinha passado até numa aula gratuita e eu amadureci essa parlendinha que eu criei e gravei agora o bambu no Musicards, exatamente do jeito que eu estou querendo que vocês façam, criando ritmos através de palavras, tá? Então a parlenda do bambu é assim: salta de banda por cima do bambu, quem errar tem cara de tatu, 1, 2, 3, cada um na sua vez, né? Salta de banda por cima do bambu, quem errar tem cara de tatu, 1, 2, 3, cada um na sua vez. Tá? Trago isso para as crianças e convidem eles a ficar repetindo. A base que vocês vão usar para isso é só a palavra bambu. Bambu, 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 bambu. Então, enquanto um grupo fica bambu, 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 o outro vai. Salta de banda por cima do bambu. Quem errar tem cara de tatu. 1, 2, 3, cada um na sua vez. Isso é todo o trabalho da aula de hoje. Criar uma base a partir de uma palavra, repetir ela sem parar e dar o texto de uma parlendinha. Beleza? Vou dar um exemplo de outra parlenda, por exemplo. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, né? A gente poderia pegar um elemento assim, ó, feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. Essa seria uma base, enquanto, pessoal, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, bolinho inglês. E o grupo, feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. Tá? Então, brincando de explorar isso, vocês vão chegar no trabalho, exatamente, no trabalho principal da nossa aula, que é as crianças vão ter que escolher um versinho, uma quadrinha, uma poesia curta, vão ter que declamar isso musicalmente, assim, ritmicamente, e criar essa base. Se vocês acham que as crianças não vão ter ideias, às vezes ficam muito encabulados, não vêm ideias de poesias, vocês podem selecionar previamente uns 10 versinhos curtos, né? Pode pegar poesia popular, poesia tradicional, podem criar isso e podem ofertar para as crianças que em grupo vão ter que fazer isso, né? Então dividam eles em grupos e eles vão ter que escolher o versinho e experimentar essa musicalidade do versinho, tá bom? Se vocês são professores de música e querem fazer um trabalho mais profundo, vocês podem trabalhar uma composição em sol e mi. Salta de banda por cima do bambu, quem errar tem cara de tatu. Eles podem criar uma melodia entre 2 notinhas simples. Né? Salta de banda por cima do bambu. Enquanto a base, eles vão escolher só, por exemplo, uma nota pedal para fazer. O dó. Bambu. Bambu, 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 salta de banda por cima do bambu. Então, podem fazer esse trabalho com flautas, com xilofones, com qualquer instrumento melódico que vocês estejam acostumados a usar com as crianças de vocês. Tá bom? Então é isso. É um trabalho muito simples, muito limpo, mas de uma complexidade muito interessante, que eles estão fazendo uma base musical para um poema declamado. E vocês, como, por exemplo, os professores de música, podem levar para um lado mais profundo, musicalmente falando, e os professores mais generalistas podem só explorar, brinquem de explorar as possibilidades das palavras. Tá, galera?
Então é isso. Repassando a aula, criar uma base musical ou rítmica a partir de quadrilhas tradicionais.